Olá pessoal, aqui é a terapeuta Daisy e eu vou falar sobre um assunto no dia de hoje que é maledicência. Eu fui educada num lar em que era comum as pessoas falarem mal sobre situações. Acontecia uma determinada situação que na percepção de quem estava vivenciando era ruim e era comum as pessoas comentarem com um sentido de alerta, de eu vou avisar que tal situação foi ruim. Por exemplo, eu contrato um mecânico, ele faz um serviço ruim no meu carro e eu vou falar para as outras pessoas, olha, não vão lá que esse cara não trabalha bem, né? Não é legal o trabalho dele. E da forma como eu interpretei a educação que eu recebi, eu entendia que quem fazia isso, além de estar pertencendo ao meu sistema familiar, esse ato de lealdade, pertencendo no sentido de amor, né? Eu estou aqui pertencendo ao meu grupo familiar, então eu vou fazer como eles, porque eu via isso acontecer. Então, quando eu fazia isso, vamos supor que eu vou replicar esse comportamento na minha vida adulta, eu vou entender que eu estou fazendo algo bom. Falar mal daquela situação que eu interpreto como uma situação ruim era algo bom. Então, eu ia lá, recebia um serviço do mecânico que eu não gostava e eu falava para as outras pessoas, X e Y, né? O mecânico não trabalha legal. E uma daquelas pessoas podia ir lá e me dizer, olha, ele fez um serviço legal para mim. E a outra vai dizer, não, realmente, tu tem razão, aquele cara não trabalha legal. Eu entendi que eu tinha feito um serviço bom, de uma prestação de serviço no sentido de ajudar aquelas pessoas falando sobre um alerta de que aquele cara não trabalhava legal. Eu entendia isso, era essa leitura, essa percepção que eu tinha. Com os estudos da ressonância harmônica, o material do professor Hélio Couto, o caminho das palestras, eu fui aprofundando os meus estudos de metafísica, entendendo como o universo funciona. Eu tinha muitos questionamentos, muitos paradigmas caíram e essa postura de maledicência começou a ser revista por mim, porque eu nem me dava conta pelo lado negativo que isso implicava. E existem dois aspectos aí que eu comecei a entender. O primeiro, o alertar não vai funcionar quando a pessoa eletromagneticamente está com uma informação positiva em relação àquilo que vai ser executado. Por exemplo, eu vou te falar que o mecânico não trabalhou bem, mas no teu campo eletromagnético não existe informação daquele serviço mal feito para mim que estava em mim e no meu carro, por exemplo. Nós tínhamos uma informação negativa. E nos julgamentos que eu tinha, se o serviço não fosse bem feito, eu iria falar. Essa é uma informação que já estava armazenada no meu subconsciente. Se eu te indico este mesmo mecânico e digo, olha, tu até pode ir lá, mas fica de olho porque o cara fez isso e isso comigo. Se no teu campo eletromagnético não existe a informação negativa, não existe a crença, não existe o julgamento e nem a tendência de falar mal, isso não vai conversar com a negatividade do mecânico que poderia se manifestar nos átomos do carro, na matéria do carro. Então não adiantou o meu alerta. De certa forma ele não funciona sob esse aspecto. E tem um segundo aspecto, para não fazer a maledicência. No aspecto metafísico, se eu lembrar que eu, quando falo e quando penso, eu emito uma forma de pensamento, eu emito as ondas daquela informação negativa, né? Eu vou falar de um serviço mal feito, eu vou acessar a emoção de caramba, paguei pelo serviço e não ficou legal, não gostei, né? Ao invés de eu ir lá e dizer para ele, olha, eu preferia que tu refizesse, aconteceu isso, aquele outro, ou mesmo que ele refizesse, eu continuasse não gostando, se eu usasse isso como um trabalho de autoconhecimento, usasse na consciência da autorresponsabilidade, um olhar que eu estava criando aquilo ali também, que eu tinha participação naquilo ali, eu iria isentar ele da carga dali pra frente. Mas eu me emaranho nele quando eu fico falando mal, quando eu fico alertando as pessoas de que o serviço dele não é bom. E eu indico para uma pessoa, mesmo falando assim, um certo alerta, olha, tu observa bem o trabalho dele, porque comigo não deu certo, mas pode ser que dê certo contigo, e a pessoa tem uma boa referência, por isso que o mecânico sobrevive, porque para alguém o trabalho dele é bom, é positivo. E esta pessoa não tem informação eletromagnética negativa que uniu a negatividade do mecânico em algum nível, ele tem uma frequência de negatividade, um pensamento negativo, um subconsciente armazenando algo de negativo. Se a pessoa não comunica esta informação para ele, se ela só vai, aquela expressão de sangue doce, quando a pessoa vai com uma boa postura, quando ela não tem crenças limitantes em relação ao que vai ser realizado ali, ela não colapsa algo negativo. Então o meu alerta não adianta. Ela vai lá, disponibiliza o veículo para ele fazer o serviço, ele presta o serviço é bem feito, o carro sai andando e está tudo certo. Por quê?
não comunicou no campo áurico dela uma informação negativa, ela não emanou julgamentos e pensamentos negativos, ela não verbalizou, ela não pensou e ela não criou algo negativo. E com isso o mecânico estava livre para fazer, com a parte da consciência dele que sabe fazer um bom trabalho, aquilo que ele tem para fazer. E o carro também não tinha alguma memória armazenada nos átomos do carro, tudo fluiu. E é por isso que algumas pessoas fazem, por exemplo, avaliações ruins no Google sobre um determinado serviço, produto, local, e outras pessoas têm êxito naquela prestação de serviço e a empresa sobrevive, ou aquele profissional sobrevive. Porque nós estamos o tempo inteiro cheios de informação no nosso campo áurico, que está emanando em volta de nós. O professor Hélio Couto explica que a mais ou menos 40 centímetros da nossa cabeça tem aquilo que os Abraham Hicks, da Esther Hicks, falam que é o vórtex, que é uma onda de informação que vai colapsar quando eu conseguir permitir que o decaimento do átomo venha para a minha realidade e vire partícula, né? Vire o que eu quero. Então, o que eu desejo, o que eu penso, está aqui em cima na minha cabeça e vai virar realidade à medida que eu permitir que este decaimento, que é aquela aceleração do átomo, vire partícula e vire matéria aqui para mim. E isto vale para tudo. Vale para o carro na garagem, que está aqui em cima, e vale para o serviço mal feito do mecânico que eu vou falar mal. Porque se eu vou falar mal, eu estou emanando uma energia negativa deste mal. E se o mal está na minha boca, ele está no meu campo áurico, ele está criando desagregação celular, doenças, ele está criando situações negativas, ele está se manifestando na minha relação com o mecânico, na minha relação com outras pessoas. O mal está circulando no meu campo áurico, porque ele é uma onda. Se, mesmo vendo que o serviço não está como eu gostaria, eu tento entrar em contato com essa energia de uma forma positiva, eu vejo que aquilo quer me ensinar algo e eu vou falar de uma maneira honesta com o mecânico. Isso permite que o fluxo dessa energia negativa que ficaria aqui me desagregando ventile. E eu entro em contato com o mecânico de uma maneira honesta, verdadeira, ao invés de eu ter os pseudo-pensamentos secretos, que não existem pensamentos secretos. Todos os pensamentos emitem ondas e essas ondas chegam nas pessoas. Então, se ao invés de eu tentar me enganar que eu tenho um pensamento secreto, eu fico achando que o serviço dele não foi legal e eu não falo mais com ele, eu só saio falando mal, que no meu caso essa era uma postura que eu aprendi, uma postura aprendida no meu sistema familiar. Se eu faço diferente, se eu resolvo ir lá conversar com ele, ver, né, de repente uma outra possibilidade, ou me devolver o valor, ou perguntar para ele por que ficou daquele jeito, eu fluo nisso, né? Eu deixo fluir ao invés de eu só guardar e despachar um e-mail energético para ele em outra direção quando eu for falar dele para outras pessoas numa referência negativa. Eu permito que ventile de mim esse mal. Então esse veneno é transformado em consciência. Porque eu vou tentar fazer diferente na minha postura em relação a ele, ele vai fazer o que ele tiver que fazer. Se tiver no campo áurico dele a informação de que é possível ele prestar um bom serviço e ele estiver também sem as defesas dele em relação a mim, mesmo eu carregando a minha negatividade, ele pode estar sem defesas e ele vai dizer, não, é verdade, eu vou fazer um serviço melhor, vamos combinar de novo, traz aqui, vou pedir para minha equipe olhar, alguma coisa assim, daqui a pouco dá certo. Por que num primeiro momento pode não ter dado certo? Porque eu carregava essa negatividade, essa informação de maledicência, ou esse desejo inconsciente de que não desse certo, julgamento sobre o serviço do mecânico, algo desse tipo. Quando eu carrego essa informação, ela pode se manifestar em intensidades variáveis conforme o outro ser que eu estou interagindo, conforme o objeto, né? Porque tudo interage. Mas também pode não comunicar com ele, como outras pessoas podem prestar um bom serviço. Eu vou levar a geladeira para arrumar, eu vou fazer a unha, eu vou em qualquer outro prestador de serviço e dá tudo certo. Mas sempre há uma interação inconsciente acontecendo, além do que eu tenho na minha consciência. E percebendo que eu estava criando, né, criando o tempo inteiro com pensamentos, com palavras, eu comecei a mudar a minha postura. E aí eu olho para as informações que eu recebi do meu sistema familiar, que foram necessárias, geraram a identidade de quem eu era, antes de conhecer a verdadeira forma do universo funcionar e abrir toda a minha consciência e cair os paradigmas com o conhecimento do professor Hélio Couto, até então aquilo funcionava, agora não funciona mais. E eu mudei a minha postura e eu me policio para que eu não fique criando novas formas de pensamentos com reclamação, com lamentação ou com esse passar adiante uma informação achando que eu estou ajudando. Porque a outra pessoa pode não ter a mesma emanação que eu e essa ajuda não servir, então é um engano. E toda a criação de um evento de percepção negativa, né, algo ruim que aconteceu conosco,
ele tem um viés de responsabilidade dos dois lados. Tem 50% de cada um em todas as relações. Relações energéticas, relações de trabalho, relações afetivas, relações familiares. Nós estamos o tempo inteiro interagindo, além da influência do meio. Então eu não posso responsabilizar somente a outra pessoa por algo negativo que aconteceu. Mas se eu estiver presente, consciente, de posse da informação, que tudo que eu estou pensando tem átomos e está criando a realidade, eu posso ter uma postura diferente. E isso muda tudo. E é por isso que eu quis falar sobre isso com vocês nesse vídeo, trazer essa informação, que quando a gente é o portador de uma informação que a gente acha que é um alerta, nem sempre pode ser algo bom. E às vezes a gente tem que mais olhar para dentro e ver onde eu estou criando isso, quando algo negativo aconteceu, e soltar. Deixar que as outras pessoas descubram por elas mesmas se aquele prestador de serviço é bom ou não, enfim, aquela informação. Mas fazer isso com uma postura de mais consciência. Eu acho que é possível hoje, seja reclamando no trânsito, na fila da padaria, seja onde estivermos, a gente ter mais consciência. Eu acredito que é possível. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.